Êxodo, capítulo 19, versículo 22. John Lennon, tem revista aí? Tem revista aí atrás? Tem. Eu vi alguns visitantes aqui nessa noite. Eu queria que você que está nos visitando levantasse a sua mãozinha para estar recebendo um presente de Deus assim. Por favor, isso, pode manter a sua mão levantada. Isso, ali, John Lennon, ali. Isso, Deus abençoe vocês, né? Ali a irmã também ali. Glória a Jesus. Carlinha aqui na frente também, tá, Carlinha? Ali tem. Glória a Deus. Isso. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses irmãos e irmãs. Com toda a força. Glória a Deus. Amém. Êxodo capítulo 19, versículo 22. O título dessa mensagem é Consagração. Glória a Jesus. Nós temos buscado ao Senhor nas quarta-feiras com Deus. Mas na verdade, o anseio do Espírito Santo é que o busquemos sempre. Êxodo 19, versículo 22. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar para que o Senhor não se volte contra eles. Eu vou repetir. Em algumas traduções está escrito consagrar, né? No lugar de santificar. Êxodo 19, 22. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar para que o Senhor não se volte contra eles. Fecha seus olhos, meus queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós amamos a Tua palavra. A Tua palavra nos dá direção. É Tua palavra que norteia nossas vidas, Senhor. Como está escrito, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para nossos caminhos. Está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Senhor, guia-nos nessa noite, no nome de Jesus, segundo a Tua palavra. Amém e amém. Eu não liberei as crianças, né? Mas as crianças podem... Isso, glória a Jesus. Podem subir. Bem, está escrito aqui, com calma, tá? Está escrito aqui que os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar para que o Senhor não se volte contra eles. Em outras traduções, querido, está dizendo que também devem se consagrar. Antigamente eu me questionava, né? Tem algumas igrejas até que tem semanalmente culto de consagração. E eu ficava me questionando, né, biblicamente, se era de Deus ou não a pessoa continuamente se consagrar. Porque está escrito que tudo que é consagrado a Deus não tem mais retorno, não é verdade? Só que quando nós consagramos o microfone, um instrumento, um teclado, amém. Mas se você parar para analisar que você, sabe, fala assim, você é um objeto de desejo do inferno, a tua alma. Ele deseja, anseia acabar com a tua família, golpear. Satanás deseja golpear a tua família de modo que venha ferir a sua família e venha destruir a sua família. E aí eu fico me pensando, por que não? Se a própria palavra está declarando aqui que os sacerdotes devem se consagrar. E se antigamente os sacerdotes mesmos, eles todos os dias se consagravam. Eles acordavam e continuamente lavavam as mãos, os pés. Eu não estou dizendo que a tua vida
Você foi só consagrado, amém, não tem mais retorno, amém, isso é fato, é bíblico. Mas eu falo a título de buscar Deus, de se santificar, de se separar. Eu vou te explicar melhor, porque a palavra consagrar, às vezes ela fica muito limitada na nossa mente. A gente associa muito a um violão que é consagrado, a um microfone que é consagrado. E é claro, meu querido, se você aceitou Jesus no teu coração, né, não tem mais retorno, você é de Deus, você é para sempre de Deus. O diabo não vai te tocar, só que ele vai lançar iscas no meio do caminho para que você caia, para que você se desvie. E é bíblico, Jesus, senão Jesus não falava assim, vigiar e orar, ele falava assim, orar. Ele não falava para você vigiar. Senão o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele não diria a importância de você se santificar. E você vai entender aqui que essa palavra consagrar, ela está muito ligada à palavra santificação também. Santidade. Buscai ao Senhor e vivei. Separação. Aqui, no original em hebraico, consagrar significa kadash. E eu anotei aqui algumas palavras que significa kadash. Consagrar, santificar, preparar, ser colocado à parte, dedicar. O Espírito Santo de Deus, Deus não quer você pela metade. Ele não aceita. Teve um rei lá no Antigo Testamento que se aproximou de Deus e Deus falou que não aceitava coração dividido. Deus não aceita o coração dividido. Quando falo dedicação, é todo o teu coração para Deus. Deus, ele quer todo o teu coração. E às vezes nós nos dividimos com outras coisas no mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos alerta lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então significa que você pode, se o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, pode ocorrer o risco de você se conformar com este século. Pode correr o risco de você acabar se conformando a esse século. E é por isso que você vê homens de Deus se corrompendo. É bíblico. Você se lembra de um homem de Deus que ele recebeu uma palavra de Deus, caminho, ir por um caminho, voltar pelo mesmo caminho, não parar e cumprir uma missão? Esse homem fez isso em parte, mas na volta ele deu ouvido a uma outra pessoa, parou no meio do caminho e foi engolido por um leão. Um homem de Deus. Nós ouvimos assim continuamente, até em louvores: não morrerei, enquanto as promessas de Deus não se cumprirem sobre tua vida. Aí eu te pergunto, será que um homem de Deus pode morrer biblicamente agora e uma promessa de Deus não se cumprir na sua vida? O pessoal fica com medo de responder, né? É pegadinha. Moisés recebeu uma palavra de Deus, né? Queria entrar na terra prometida e não entrou, porque ele tomou um caminho que Deus não queria que ele tomasse. Ele mandou falar com a rocha, ele bateu na rocha, ele não entrou, não na Canaã terrena, ele entrou na Canaã celestial, né? Mas não entrou. Então corre o risco, sim, se o homem não vigiar, cair. Se a pessoa tem uma promessa de Deus, não vigiar, não se santificar, não se consagrar, não entrar na terra prometida, sim. Tem que haver vigilância. O evangelho não é brincadeira. A gente tem visto aí, eu não vou citar nomes, porque eu não tenho essa autorização de Deus de citar nomes do púlpito, mas temos visto muitas brincadeiras de púlpitos. E evangelho é seriedade. Aqui neste lugar nós temos visto seriedade. Sim ou não? Sim ou não? Temos visto seriedade aqui.
E eu prefiro mesmo assim, sair do culto assim com a cuca rachada, do que me divertir o culto todo. Já aconteceu de eu entrar num culto e gargalhar, né? Parece até que eu estou no show de stand-up comedy, né? Só que o altar é muito sério. Aqui do púlpito há muita seriedade. E a tua vida, eu estava ouvindo uma mensagem ontem sobre namoro cristão, e o pastor falando de algo assim tremendo, né? Ele mostrando com fatos que há 30 anos atrás os valores eram muito diferentes do que hoje. Você sabe disso, é fato. Os valores eram totalmente diferentes. E mesmo famílias que não, mas que tomavam posse desses valores, tinham uma direção boa na vida deles. Eram outros valores. Hoje em dia, se você adotar esses valores na tua família, você é careta, né? Você é uma pessoa retrógrada. Mas se fizer uma pesquisa, aquelas pessoas daqueles valores mantêm seus casamentos ali, ó, estruturados, porque levavam as coisas com seriedade. Hoje é tudo brincadeira. E eu quero que tu saia assim com um temor do teu coração nessa noite, sabe? Que você venha orar daqui a pouco e ore com seriedade, porque é a tua vida que está em jogo, é a tua família que está em jogo. Você não pode orar de qualquer maneira, não. Você tem de orar com seriedade, porque Deus ouve a oração de um homem íntegro, que tem consciência, que tem temor a Deus. Ele ouve a oração de uma mulher, de um homem que respeita as coisas de Deus, respeita os valores de Deus, que pisa na casa de Deus com temor. Ele vai ouvir tua oração daqui a pouco, sabia? Ele vai ouvir porque você teme a Deus. Aqui está falando que aquele que se aproxima do Senhor também deve se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. E do mesmo modo que pode ocorrer do homem receber uma promessa e morrer sem viver essa promessa, de não vigiar e cair porque não vigiou, também pode correr o risco do homem, preste atenção no que eu estou falando, de se aproximar de Deus, não se consagrar, não se santificar, não se separar, e do Senhor se voltar contra Ele. Porque se não fosse assim, não estaria escrito na palavra de Deus. Então corre o risco da pessoa entrar de qualquer maneira na presença de Deus, de estar de qualquer maneira na presença de Deus, de orar de qualquer maneira, e do Senhor se voltar contra aquela pessoa, do Senhor se voltar contra aquele homem, com aquela mulher de Deus. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração, porque eu quero me aproximar mais de Deus. E o meu desejo também, eu creio que é o desejo do Espírito Santo, eu creio que é o desejo do pastor José Augusto também, é que você se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Deus, mas se aproxime da forma correta. No tabernáculo, antigamente, era colocada uma corda sobre o sacerdote, né? Quando ele chegava lá no Santo dos Santos, se ele não tivesse consagrado, santificado, se ele entrasse de qualquer maneira, eles colocavam aquela corda, sabe por quê? Porque se ele caísse fulminado, era só puxar a corda, porque não teria ninguém com ele para arrastar ele, ele já estaria morto, fulminado. Sabia disso? É muito séria a presença de Deus. E quando você entra da maneira correta na presença de Deus, aí, meu filho, ninguém te segura, sabe? Ninguém te segura. Quando você entra da maneira correta, porque a pessoa pode, eu posso ministrar aqui, isso é uma ministração tremenda, você sair daqui vibrando, se alegrando, sair daqui sorrindo, pulando, saltando, meu Deus, que palavra! Mas eu prefiro que você saia assim, em silêncio, que você não
Não quero nem olhar para o meu rosto. Pastor, podia ter pregado outra palavra. Entendeu? Eu prefiro que tu saia assim, sem me elogiar. Porque a Bíblia diz que o elogio, ele prova aquele que recebe o elogio. Mas eu prefiro que tu saia daqui com desejo de se aproximar mais de Deus, com desejo de se purificar mais, porque também está escrito que os puros se purifiquem cada vez mais, e que o sujo se suje cada vez mais. Agora eu vou fazer uma pergunta, quero ouvir um forte glória a Deus depois que eu fizer essa pergunta. Quantos puros nós temos nesse lugar? Então aplauda o Senhor, puro de Deus. Não significa que você é perfeito. Não significa que você é perfeito, que não tenha falhas. Não tem ninguém aqui nesse lugar que seja perfeito. Mas você é um puro de Deus. Sabe por quê? Quando Deus te olha, Ele vê o sangue do Cordeiro. Se lembra que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então Ele vê o sangue de Jesus sobre tua vida. Ele olha assim ali, ó. Eu não vejo falha não. Eu vejo o sangue de Cristo. E Ele está buscando mudar. Ele está buscando ser diferente. Sabe? Quantos aqui gostariam? Eu anotei isso na minha Bíblia. Eu escrevo a minha Bíblia toda, né? E quantos aqui gostariam de serem mais próximos de Deus? Quantos aqui? Eu quero ser mais próximo de Deus. Hã? Sabe, você deve consagrar toda a tua vida, cara. Você não é um violão, você não é um microfone, mas dia após dia. Sabe por que a gente tem um plano de leitura bíblica diário? É não porque a gente só deve ler a Bíblia uma única vez. Não, a gente deve ler a Bíblia todos os dias. Por que a gente tem uma escola bíblica dominical toda semana? Não, a gente só deve ver uma vez no ano e acabou. Não, é porque a gente deve buscar cada vez mais a Deus. Por que você está no culto aqui, num tremendo feriadão? Está no culto e se alegrando na presença de Deus, cantando louvores. Tão bom, né? Adorar o Senhor. Os louvores entoados. Sabe por quê? Você não bate cartão, porque você não é obrigado a vir, mas você tem a alegria de estar aqui. Você está consagrando a tua vida. Você está separando a tua vida. Sabe? E está se preparando. Eu anotei outra coisa aqui, porque uma dos significados de Kadash, né, é preparar. Então não é só você se santificar, se consagrar, mas essa palavra aqui foi colocada aqui como se santificar. Kadash também pode significar, além de consagrar, preparar. Se preparar para quê? Eu anotei aqui algumas coisas aqui. As pessoas no mundo se preparam para serem vitoriosas no mundo. A pessoa se prepara, né? Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ouvir uma palavra tremenda de vitória, que eu vou vencer neste mundo. Mas querido, eu quero te dizer que o católico vence nesse mundo, o espírita vence nesse mundo, o maçom vence nesse mundo, né? O Eike Batista vence nesse mundo, né? Qualquer pessoa pode vencer neste mundo. Mas só que nós não fomos chamados para vencer neste mundo. Está escrito lá em 1 João capítulo 5 versículo 4: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você foi chamado não para vencer no mundo. Você foi chamada não para vencer no mundo. Você foi chamado para vencer o mundo. E ainda continua o versículo dizendo assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não foi chamado para vencer no mundo. Isso é consequência da tua vida com Deus. Vai vencer mesmo, no nome de Jesus, porque somos mais que vencedores, aliás. Mas você foi chamada, e você foi chamado para vencer o mundo. O sistema deste século, aquilo que te diz para não ler a palavra, aquilo que te diz para não orar, aquilo que te diz para não adorar, aquilo que te diz para não dobrar seus joelhos, aquilo que te diz para não jejuar, aquilo que te diz para não viver uma vida santa. Você foi chamado e chamado para vencer isso. Pois para isso veio o Senhor Jesus, para desfazer as obras do maligno. Obras do maligno desfeitas.
sabe? Anotei algo aqui que estava nesse versículo final que eu falei. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A consagração, a santificação. Quando você se prepara não para vencer no mundo, mas vencer o mundo, ela revela a tua fé. Uma vida consagrada, separada. E separação é outra palavra que pode ser associada à santidade, à consagração. Uma vida de separação, ela revela a tua fé. Você pode ter certeza, querido, que se chegar aqui o pregador mais caro desse mundo e pregar nesse púlpito, mas ele não tiver uma vida consagrada, de separação, ele pode levantar a igreja, ele pode fazer a igreja assim vibrar, pular, dar cambalhota. Mas se você pegar um auxiliar de serviços gerais, o cabra não é nem obreiro aqui na igreja, mas ele for convidado para fazer uma oração aqui na frente, e ele pegar no microfone, e ele tiver uma vida consagrada, ele tiver assim uma vida de separação, sabe, o sangue de Jesus, o sangue real do Cordeiro vai estar correndo nas veias desse cabra. Ele vai pegar no microfone, os céus vão se abrir. Sabe, querida e querido, se você vive uma vida assim, você pode orar que os céus vão se abrir. Deus vai querer te ouvir. Ele vai falar como ele falou para Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Esta é minha filha amada em quem me comprazo. Eu tenho prazer de ouvir a voz dela. Sabe, Deus tem prazer de ouvir tua voz. Cutuca assim a pessoa. Daqui a pouco você vai estar orando, então cutuca ela com carinho e fala: ó, Deus tem prazer de ouvir a tua voz. É o desejo de Deus. Muitas pessoas ficam caladas porque são tímidas na hora de orar mesmo. Mas muitas pessoas ficam caladas porque não se consagram. Aí acontece que está escrito que o diabo ele quer calar a voz profética. Você é um canal da voz profética e não abre a boca porque muitas vezes o homem e a mulher faz isso porque é tímido realmente. E Deus respeita a timidez da pessoa e vai tratando e vai concedendo ousadia àquela pessoa. Mas tem pessoas que não abrem sua voz mesmo porque não estão vivendo uma vida consagrada, santificada a Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está te revelando que Ele sabe disso. E Ele quer mudar isso na tua vida, porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a voz do filho dele. Ele quer ouvir a voz da filha dele. Ele anseia a tua voz. Ele anseia que você se aproxime dele. Ele não quer se voltar contra você. Pelo contrário, Ele quer te pegar no colo. Ele quer te acariciar. Ele quer te abraçar. Ele quer te confortar. Ele quer dizer: meu filho amado, minha filha amada. Só que existe uma coisa que faz separação entre Deus e o homem. É uma parede, é um muro que não engana a Deus, engana os homens, né? Eu posso usar um crachá aqui, pastor. Eu posso ter um cinto aqui escrito apóstolo. Eu posso enganar aos homens, mas eu não engano a Deus. Eu não engano a Deus. E você não engana a Deus. Deus sabe quem você é no íntimo, e Ele anseia que você se aproxime dEle. Sabe? Se aproxime dEle. Números capítulo 6, versículo 1 e 2. Eu estou quase encerrando. Números 6. Ele anseia que você se aproxime dele. Número 6, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando alguém, homem ou mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor. Samuel fez voto especial diante de Deus, Nazireu de Deus.
Sansão fez voto especial diante de Deus, nazireu de Deus. Alguns teólogos dizem que Jesus também tinha um voto de nazireado, né? Agora, o nazireu ele se separava. Uma das outras palavras associadas à consagração é nazar, no hebraico nazar, que vem de nazireu ou separar. Também, se você parar para pensar, você que já ouviu um pouco sobre a palavra santidade, santificação, sabe que significa separar-se. Não é verdade? Então o nazireu, ele se separava. O pecado de Sansão, por exemplo, muita gente pensa que Sansão pecou com Dalila somente, ou quando ele mentiu para Dalila, ou quando ele se enamorou de Dalila, né? Mas o primeiro pecado de Sansão foi uma aparente vitória. Então cuidado com as aparentes vitórias, que tem vitórias que parecem que são grandes vitórias, mas são fracassos diante de Deus. Então o que aconteceu? Ele veio um leão na frente dele, ele matou o leão. O que ele fez? Ele abriu a boca do estômago do leão e tirou mel do leão. Nazireu não poderia tocar em cadáver, muito menos se alimentar de cadáver. Ele quebrou ali o voto de nazireado dele, começou a queda dele. Muita gente pensa que ele caiu lá com Dalila, mas quando o homem e a mulher começam a cair, ele não cai de uma vez assim não, bum! Ele cai que nem um avião, ele vai caindo assim, ó, devagarzinho. Quando menos perceber, o bico no chão. O diabo, ele é, sabe, Satanás, ele é astuto, é ardiloso, vai fazendo você pensar que você está arrebentando, deixa você se encher de soberba, de vaidade, achar que você é o bom, é o fera, é o cara, quando não é nada disso. Sabe, quando não é nada disso. Separação. Lá em Gênesis fala que, o que está escrito lá em Gênesis? Que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus faz separação entre luz e trevas, entre o homem de Deus e aquele que não agrada a Deus, entre aquele que agrada a Deus e aquele que não agrada a Deus. Deus faz essa separação. Luz não tem comunhão com as trevas. Sabe? Eu vi, antes de eu falar do que eu vi, outra palavra que também pode ser associada à consagração é male, mala, que significa encher, encher-se do Espírito, encher as mãos. Você já viu a importância das mãos no Evangelho? Já viu que quando chega aqui os alimentos, aí o pastor José Augusto pede para a gente colocar mesmo as mãos sobre os alimentos e consagrar aqueles alimentos. A gente tem que encher as mãos mesmo e consagrar aqueles alimentos. Orar, na verdade, cuidado, antes de eu dar continuidade, cuidado com o que você está fazendo com a tua mão. A tua mão é muito importante para Deus. Vou repetir, cuidado com o que você está fazendo com a tua mão. A minha mão e a tua mão é muito importante para Deus. Amém? Então, outro significado de consagração é estar cheio. Por isso que você vê, como eu falei, um auxiliar de serviços gerais pegar no microfone, orar e o céu se abrir, sabe por quê? Porque ele está cheio. Glória a Jesus, ele está cheio. Uma pessoa que pode não ter um tostão furado no bolso, virar ela de cabeça para baixo, não cair um centavo, mas ela está cheia do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo porque vive uma vida de consagração, uma vida de separação, vive uma vida de busca mais a Deus, buscar mais a Deus. O Espírito Santo de Deus está te dizendo essa noite: eu quero que você me busque mais, que se consagre mais, que se separe mais, porque é coisa boa haver separação entre a luz e as trevas.
no nome de Jesus. Quanto mais consagrado se for, mais você será a pessoa que resolve. Essa foi minha última observação. E aí eu vou te dizer o que eu vi. Eu ouvi, né, e vi também no repórter, nessa época de Copa do Mundo, né, o pessoal se volta tudo para as grandes estrelas, abre aspas, né, do meio do futebol, né, os grandes jogos, que grande é só Deus, na verdade, né? Mas aí tem um personagem chamado Cristiano Ronaldo, né, que ele estava no jogo e falou assim, ó, para as câmeras, todo mundo vê, eu tô aqui, eu resolvo. Aí no outro dia um outro personagem também de outro time falou, eu tô aqui, eu resolvo. Eu não estou falando de time nenhum, não, nada disso. Estou falando da atitude da pessoa, falar assim, eu tô aqui, eu resolvo. Resolve nada. Se cair com uma topada que nem caiu um jogador no outro dia, a perna dele foi fratura exposta, resolve nada. Quebrou alguma coisa, uma lesão, ele vai chorar de dor, porque o único que resolve é Deus. E uma pessoa consagrada, essa sim, uma pessoa separada, um homem de Deus, esse sim, ele pode falar no meio da sua família, vai vir lutas, filho, não vou te enganar não, não vou te enganar não, vai vir lutas, vai vir um dia mau. Mas se você for um homem, uma mulher consagrada de Deus, você pode chegar para tua esposa, fica calma, porque eu vou resolver, porque Jesus está comigo. E se teu marido não for crente, você for a crente da tua casa, e a família tiver, você pode chegar para o marido e falar, não, fica calmo, meu esposo, porque essa situação eu vou dobrar os joelhos e eu vou resolver, porque Jesus está comigo. Ele é aquele que resolve todas as situações, está comigo. O Senhor, o solucionador dos problemas, Ele está contigo e jamais te deixará sozinho. E jamais te deixará sozinho. Você que crê, aplaude o Senhor com toda a sua força. Com toda a sua força. Aplauda mesmo o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fica um pouquinho de pé, eu queria orar pela tua vida, bem rapidamente. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente não, porque eu creio que o desejo de Deus não é que uma pessoa venha aqui na frente. Essa palavra é para mim. Eu preciso me separar mais. Eu preciso me consagrar mais. Eu não sou hipócrita. Você não está falando com o consagradão, mas está falando com um homem que deseja se consagrar mais para Deus. E esse é o desejo do Pai para a tua vida. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que seria muito mais fácil sairmos daqui dando pulo de alegria, ministrar uma palavra de fé, de motivação, de vibração. Mas eu sei que o melhor do que qualquer coisa, melhor do que a festa é o cemitério, porque nós aprendemos mais no cemitério. Aprendemos onde ao nosso redor tem tristeza, mas nós pensamos, eu tenho que mudar, eu não posso morrer de qualquer maneira, a minha vida tem que valer a pena. E eu desejo isso no meu coração, Pai, que a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos meus líderes, daqueles que são liderados também, valham cada segundo. Como diz aquele louvor, vai valer a pena. Mas não vai valer a pena de qualquer maneira não. Vai valer a pena para aqueles que pagarem um preço, para aqueles que se aproximaram de Deus não de qualquer jeito, mas com uma vida consagrada, uma vida de intimidade, de santidade. Nós não seremos como os sacerdotes que precisavam de cordas, e quando chegavam no Santo dos Santos precisavam ser puxados porque estavam mortos. Não, mas como está escrito na tua palavra, meu Deus, sobre minha vida e sobre a vida do meu irmão, eu creio nisso. Seremos como aqueles que entram com ousadia no Santo dos Santos, que podem se aproximar de ti, porque o Senhor não se voltará contra eles. Não, no nome de Jesus.
Pai, o meu desejo é que o Senhor não se volte contra mim, nem contra a vida dos meus irmãos, mas que possamos orar, Pai, com a vida consagrada e o céu se abrir, e o Senhor possa falar assim: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa é minha filha amada, em quem tenho prazer. Eu me regozijo nele. No nome de Jesus. E que verdadeiramente, dia após dia, possamos ter mais sede da Tua palavra, mais sede da Tua presença, da Tua justiça, e mais desejo de dobrar nossos joelhos na Tua presença, Rei dos Reis, Santo dos Santos. No nome de Jesus, amém. Aplaudam ao Senhor, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Aplaudam com toda a sua força. Aleluia. O Senhor está aqui.